Oi pessoal, a paz, tudo bem? Bom, estamos aqui falando sobre lugares espirituais e eu gostaria de ler um versículo aqui para vocês. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Ué, mas como assim? Se ele estava assentado lá nas regiões celestiais em Cristo, como que ele estava escrevendo a carta aqui, né? Como que ele estava escrevendo? Por quê? O que é esse assentar nas regiões celestiais? Está se referindo aqui a uma realidade espiritual, ok? Então, às vezes a gente acha que a Bíblia está falando, toda vez, né, está falando de algo figurado, mas aqui não, aqui é algo, está falando de uma realidade espiritual. Nós estamos realmente assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, lembra que no vídeo passado eu falei que podemos estar fisicamente em um lugar e espiritualmente em outro? É isso, né? Então, fisicamente eu estou aqui com vocês, mas espiritualmente nós estamos onde? Assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aqui o versículo fala de um homem espiritual e de um homem natural. Então o que é esse homem natural? Né? Esse nosso físico, né? Esse homem natural. E esse homem espiritual é o nosso espírito, aquele que nasceu de novo. Né? Então quando Jesus fala de um novo nascimento, é isso. Né? O nosso espírito estava adormecido pelo pecado, mas veio Jesus Cristo e através da fé em Jesus Cristo, nosso espírito é revivificado, ele nasce novamente. E aí sim nós temos esse espírito acordado, né? Esse espírito que vai conseguir acessar essa região celestial em Cristo. Portanto, galera, não tem como eu estar falando sobre visões aqui, falando sobre acesso, se você não nasceu de novo. E isso, nascer de novo, eu não digo que você frequente uma igreja ou não, eu digo que você nasceu de novo mesmo, que você entregou a sua vida para Cristo. Então não tem como a gente querer falar disso, falar de visões e coisas espirituais e acessar Jesus, sendo que a pessoa nem acredita em Jesus. Tá? Fisicamente podemos estar num lugar, espiritualmente podemos estar em outro. Um exemplo, Atos 16, 23 e 26. Né? Quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, eles estavam adorando. E o que aconteceu? Fisicamente eles estavam numa prisão fedida, escura, mas no espírito deles eles estavam louvando a Deus, eles estavam acessando uma região espiritual e foi algo tão forte que aquilo abriu as portas da prisão, né? Enfim, então eles acessaram aquela outra dimensão enquanto fisicamente eles estavam numa prisão. Um outro exemplo disso, Mateus 17, de 1 a 8, né? Quando Pedro, Tiago, João e Jesus eles foram ao alto do monte e ali teve a transfiguração de Jesus. Então o que aconteceu? Fisicamente eles estavam no alto do monte, mas eles acessaram uma outra dimensão espiritual. E naquela dimensão eles conseguiram ver espiritualmente Jesus, né? A luz que emanava de Jesus. Eles conseguiram ver ali Moisés, Elias, eles acessaram uma região diferente. Tanto que quando Pedro falou, vamos fazer uma tenda aqui, ele não estava... o que eu creio que o que motivou ele? Ele falou, nossa, vamos fazer uma tenda aqui? Então toda vez que a gente quiser acessar esse lugar espiritual, a gente sobe aqui e a gente acessa esse lugar espiritual. Mas, né, mais pra frente Jesus falou, olha, vocês não precisam vir aqui nesse lugar para acessar esse lugar espiritual. O reino está dentro de vocês. Vocês não vão adorar em Jerusalém, em Samaria, vocês vão adorar em espírito e em verdade. Então, o que foi? Eles tiveram uma experiência espiritual ali, onde eles acessaram aquele lugar espiritual. Outro exemplo na Bíblia de profetas acessando lugares espirituais, Isaías 6 e Ezequiel 1. Então, assim como esses profetas, esses homens de Deus acessaram outras dimensões espirituais, nós também podemos. Na verdade, nós já estamos em contato com essas regiões o tempo todo, mas nós podemos ir além, nós podemos adentrar nessas regiões, ver o que está acontecendo ali, trazer informações, né, ali do mundo espiritual. E vocês gostam muito, né, que eu falo de sonhos. Então, muitos sonhos que nós temos são, na verdade, o nosso espírito visitando essas regiões celestiais ou essas regiões de batalha espiritual, ou até mesmo o trono de Deus, regiões celestiais, ou até visões. Eu falo também muito de visões aqui. Então, às vezes você está vendo alguma coisa, você está vendo algo no espírito.
Isso eu digo não somente um transe que você tem, né, algo nesse sentido, que você perde a sua consciência. Não, às vezes na sua imaginação, né, você vê algum lugar, você vê alguma coisa, às vezes você está vendo um lugar espiritual, algo que o seu físico está aqui, mas o seu espírito está vendo ali aquela região, está vendo algo espiritual, acessou uma dimensão e você está vendo aquilo ali. Certo? Então, já que vamos falar desse assunto, eu já vou colocar um aviso aqui para vocês, né? Não procurem experiências espirituais autoinduzidas. Deixe que sempre o Senhor direcione, que seja o Espírito Santo direcionando e que essas experiências partam do Senhor. Ana Mendes falou assim: nós podemos entrar numa dimensão espiritual ou estar no Espírito, mas as experiências do arrebatamento para dimensões superiores, para outros lugares ou viajar no tempo é algo que deve ser iniciado por Deus. Então você pode se colocar em espírito, se colocar em oração, consagração, fazer um jejum, mas tudo que é feito sem o Espírito Santo são experiências de ocultismo. Então o ocultismo, sempre, né, Satanás tentando imitar as coisas de Deus, ele consegue sim fazer as pessoas adentrarem em regiões espirituais, consegue fazer com que as pessoas vejam o que está acontecendo no espírito, né? Através de técnicas ocultistas, enfim, fármacos, né? Alucinógenos, essas coisas, rituais, mas isso não vem de Deus, tá? Então, não procure esse tipo de experiência, né? A pessoa que ela procura esse tipo de experiência, ela está abrindo uma brecha, ela tá dando uma carta aberta ali para Satanás para depois ele fazer o que ele quiser e levar ela para onde ele quiser. Então, não é esse o sentido, tá? O sentido aqui nós entendemos o mundo espiritual e nós temos uma chave legalizada, digamos assim, desse mundo espiritual que é Jesus, né? Ele rasgou o véu que separava, né, esse mundo físico e esse mundo espiritual e agora nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, ok? Nós podemos agora adentrar no Santo dos Santos de uma maneira verdadeira mesmo, em espírito, né? Nós podemos entrar ali onde Jesus está, ver o que está acontecendo ali, certo? E é esse tipo de experiência que nós vamos buscar no Espírito Santo, com o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, ok? Por isso que eu falei, você precisa ter nascido de novo, acreditar em Jesus para que você busque esse tipo de experiência espiritual com segurança, amém? Seria isso, Deus abençoe e até a próxima.